Martins. Ana Martins esteve comigo em 2006, a quando o lançamento de um livro que acaba agora, 16 anos depois, por ser reeditado. Estamos a falar de um livro que parte de uma história, a história do Chico, um menino autista. Mas estamos concretamente a falar de uma mãe, de um filho autista, hoje com 33 anos. Eu tive uma gravidez especial. E aos 8 meses soube que ia ter um feto com anomalia, mas viável, como se tivessem falado de uma peça de automóvel. Aos 8 meses já não é um feto. Aos 8 meses está aqui, é o Pedro. Foram debitando de diagnósticos, assim como quem atira cartas. Tem cérebro, não tem cérebro, cancro. Ai, afinal, desculpe, nós enganámos-nos. Eu já sabia que ia ter um bebê com um problema cerebral. Grave, mas não sabia qual. Primeira crise de epilepsia, ele tinha acabado de fazer a cesta, estava mais que tranquilo, e foi uma coisa estranha, porque estava ao meu colo e simplesmente deixava cair a cabeça. Era como se morresse e voltasse a estar normal, assim momentaneamente. Caía. Não, nem era um adormecer, era uma coisa mesmo muito estranha. Pedro acaba por ter, entretanto, um diagnóstico do Lobo Antunes, que é: será que ele é autista ou tem a ver com a patologia que ele tem? Ele já nasceu assim, vai ser sempre assim. Mas será que ele é autista? Que ele é completamente atípico. Portanto, será que tem só comportamentos autísticos? A resposta da escola era: não, o seu filho não vai conseguir assinar o bilhete de identidade, o seu filho não vai conseguir entender sequer uma palavra com 3 sílabas, como se fosse um cão. E trabalhávamos muito nesse fim de semana justamente sobre isso, e na segunda-feira chegava à escola com ele. Afinal, o Pedro sabe assinar. Há um momento, aos 7 anos, que ele chega à casa e me pergunta, vindo da escola, pergunta: oh mãe, o que é que quer dizer deficiente? Eu percebi que alguém lhe tinha chamado deficiente. Depois houve outra fase, quando tinha 16 anos, também me questionou: oh mãe, neste tom, oh mãe, a minha vida vai ser só isto. Eu não vou poder ir para a universidade, não vou poder tirar a carta, ter carro, comprar casa, casar, ter filhos, tomar conta de ti quando fores velhinha. E fiquei sem resposta. Todas as mães sonham com o bebê cor-de-rosa, no sentido em que vai tudo correr bem. Não tendo corrido bem, é como metáfora chorar o bebê cor-de-rosa e depois arregaçar as mangas. Vamos à vida. E fazer tudo pelo seu filho. E foi o que eu fiz. O amor salva tudo. Não é só o autismo. Olá, Ana, seja bem-vinda 16 anos depois. É verdade, é verdade. Aliás, é muito curioso porque estivemos juntos em 2006, no Você na TV. Exatamente. Aliás, quando o lançamento deste livro... No dia do lançamento. No dia do lançamento? Não posso ser tão preciso assim, porque já passaram muitos anos. Autista quem? Eu. Livro esse que agora está reeditado, e justamente percebi também, ao preparar-me para esta conversa, que os 16 anos que passaram também foram 16 anos em que há aqui uma alteração comportamental no seu filho Pedro. Porquê é que agradece? Vamos começar aqui pela dedicatória e pelas primeiras palavras suas. Porquê é que agradece ao Dr. Nuno Lobo Antunes? Chega a dizer que ele o salvou o Pedro aos 10 meses. Mas foi literal. O Pedro começou a ter epilepsia. E morria, porque tinha mais que 30 crises por dia. E então, dos 10 aos 20 meses, foram fulcrais no sentido do Nuno Lobo Antunes. Todos os dias estávamos no Hospital de Santa Maria, e com aquela delicadeza dele, até ele criava sangue. Ele é um homem extraordinário. Extraordinário. E foi o médico do Pedro dos 10 meses até... Enfim. E é ele que diagnostica o autismo? Foi o que lhe perguntei. Porque uma mãe sabe tudo? Mesmo antes de saber... Pelo menos uma mãe informada. Eu era uma menina informada, não é? E estar a dar de mamar a um bebê que não olhava para mim, fazia um ar aborrecido. Um bebê que só... Vamos estar na imagem, um bebê que só... Aquilo foi no primeiro Natal, teria 4 meses. E dos 10 aos 20, então dos 10 aos 20 meses ele teve realmente muitas crises, e não havia forma do Pedro ter vida, ser gente, se estivesse sempre em crise epilética.
E era fulcral no momento em que estava ainda a ser desenvolvido, não é? Era muito pequenino. E nesses meses, então, em Santa Maria, todos os dias, ele tirava sangue. As mãos dele parece que flutuavam na mãozinha do Pedro e uma agulhinha pequenina, tirava uma vez, o Pedro estava a dormir até, e ele disse, vamos acordar o bebê. E disse, olha, tire sangue assim, se ele não acordar, as coisas de acordar. E foi, ele tirou, o bebê não acordou, só fez, não. Mas, Ana, como é que é receber um diagnóstico de autismo há 33 anos? Portanto, hoje sabe-se muito mais e ainda há aqui um universo de coisas por conhecer, não é? Mas como é que foi há 33 anos? Manel, eu não recebi um diagnóstico de autismo. Eu soube em gravidez que era uma anomalia. Mas eu estou-lhe a perguntar, quando questiona o Dr. Nuno Lobo Antunes e, portanto, quando passa a ter o diagnóstico de autismo, o que é que sabia do autismo? Aí não era um diagnóstico de autismo. Não? Não, eu perguntei se aquilo era autismo. E o que é que ele respondeu? E ele disse que sim. Pois é o que eu estou a dizer. Portanto, a partir do momento em que recebe o diagnóstico de autismo, o que é que sabia do autismo há 33 anos? Eu sabia muito. Porque eu, em criança, era papa-livros. Eu sempre li muito. Sempre fui uma menina muito informada. E eu sabia o que era autismo. Eu já tinha visto um filme, lembro perfeitamente, com 15 anos, ter visto um filme, Sunrise. E lembro-me do meu pai ter ido para a casa de banho chorar e que era uma coisa que nunca tinha visto, foi a primeira vez que me apercebi de uma situação dessa e eu lembro-me como era uma adolescente, e pensei, olha, se isto me acontecesse, caramba, isto é dose, e é. E a partir do momento em que tem um filho autista, há uma guerra para vencer. Vence esta guerra ou não? Eu não vejo isso como uma guerra. Nem gosto que me chamem guerreira. Muita gente diz, és tão guerreira, então consegues sempre... Não é uma luta? Eu prefiro a palavra guerreira, prefiro aguerrida. Porque eu sou da paz, não sou da guerra. Mas sim, sou aguerrida. E isto é uma luta para a vida toda. Nasce-se autista, morre-se autista. Não há cura. Mas pode-se progredir, foi isso que aconteceu com o Pedro. Pode-se conseguir, com a intervenção precoce, que foi que o Pedro teve acesso a tudo isso, pode-se conseguir uma melhor qualidade de vida. Pode-se conseguir pegar num bebê que a determinada altura... Eu não tive só um diagnóstico, Manel. Eu, quando perguntei ao Lobo Antunes, é autismo, eu já tinha tido 10 meses em que todos os dias da vida do Pedro, médicos me deram um diagnóstico diferente. Aliás, até pondo em causa a própria vida do Pedro, a sobrevivência do Pedro, não é? Autismo era só mais um rótulo e vamos lá. Quando eu digo na VT que se deve arregaçar as mangas, primeiro chorar o luto do bebê cor-de-rosa e depois arregaçar as mangas e ir à luta, eu fiz isso e chorei-o só aos 18 anos. Eu ia perguntar isso se na altura tinha chorado o luto por não ter um bebê. Não tive tempo. Teve que arregaçar as mangas. Foi a gravidez, depois da gravidez... Uma gravidez de risco, aliás, uma gravidez de risco, um parto complicado, ainda que de cesariana. O meu filho nasceu de apendicite. Exatamente. E tivemos os dois a morrer, pronto, foi... Quando há pouco falava da terapia precoce, ou portanto da intervenção precoce, estava a falar concretamente de quê? Há uma terapeuta no caso concreto do Pedro. Do Pedro. Havia um instituto que tinha terapeutas que iam a casa. Portanto, um dia uma senhora bateu-me à porta para me ensinar como lidar com a situação. E fazem muito bem ir à casa das pessoas, ou a intervenção na escola. Mas aquilo foi mais precoce ainda, foi antes da escola e tentar que... Como é que se chamava essa senhora? Mina. Mas porquê é que se chama Mina? Qual é o nome dela? Carmelinda, vai-me fazer uma surpresa. Se não é Carmelinda, é Carmelinda. Se não é Carmelinda, é Carmelina. Mas o nome dela anda por aí. Então vamos ouvir... fazer uma surpresa. Vamos ouvir essa senhora. E depois continuamos a conversa. Olá, Ana. Não podia deixar de vir aqui dar-lhe um abraço e felicitá-la pela sua força e determinação. E relembrar a caminhada que fizemos juntas e as alegrias que comungamos a cada sucesso do Pedro. Desejo que com a mesma sabedoria continue a remover as pedras que for encontrando no seu caminho.
Um grande beijinho e um grande abraço para si e para o Pedro e muitas, muitas felicidades para os dois. Era desta senhora que estávamos a falar. Portanto, a intervenção precoce é essencial. É. Porque há ali uma janela de oportunidade e que, se não é agarrada, a criança perde-se. Que mundo é o do Pedro em criança? E acredito que muitas crianças autistas, portanto, sintam o mesmo. Apesar de eu também pensar que não há dois autistas iguais, não é? Mas haverá aqui muitos pontos comuns. Qual era o mundo do Pedro em criança? Como é que compreendeu o mundo do Pedro, que começa, por exemplo, como qualquer criança autista, por não estabelecer um contacto visual? Essa foi a primeira luta, justamente com a Mina, e só conseguimos que ele sorrisse aos 8 meses. Eu, a certa altura, inventei uma canção e fazia-lhe coceguinhas pelo corpo, em que no fim ele tinha que sorrir. Às vezes ainda cantarolamos os dois essa canção com ar de brincadeira, porque foi tão intenso tentar que ele sorrisse e foi com a Mina. A primeira vez que ele sorriu, estávamos as duas e todas as mães tiram uma fotografia para o álbum com um bebê a sorrir. Nesse dia nós chorámos agarradas uma à outra. Porquê é que eles não estabelecem um contacto visual? Por onde Não é que têm eles... intenção. É como se olhasse em frente, chegasse perto do nariz, desse a volta e olha para a nuca. É como se nós fóssemos transparentes, e estou a usar uma frase do seu livro. Nós, os ditos normais, sentimos-nos transparentes, não é? O Pedro dizia... Isto fazia-lhe confusão enquanto mãe, não haver o contacto visual com o seu bebê? A partir do momento em que ele depois começou a sorrir e começou a olhar, ele para mim fazia contacto visual, se bem que às vezes parecia que me atravessava e estava a olhar para a nuca. Mais tarde, o Pedro é fantástico a conseguir descrever, a verbalizar coisas que os outros miúdos autistas às tantas não dizem. E ele às vezes dizia, olha, estás a falar com alguém, olha para a pessoa. E ele dizia, está bem, lá estou eu a olhar para os não autistas, ligam tanto a isto, pronto, lá tenho eu que olhar. E ao dizer isso eu percebia, ele não tinha intenção de olhar, ele não precisava de olhar. Eles vivenciam emoções ou não? Claro. Com muito mais intensidade. Estou-lhe a colocar dúvidas que tenho também em relação, porque eu ao mesmo tempo acho fascinante este mundo do autismo, não é? É inquietante, é imprevisível, mas também é fascinante. Manel, se todos nós fôssemos autistas, este mundo não estava no estado em que está. Porquê que diz isso? Ou o que é que quer dizer com isso? Porque são isentos de malícia. Há uma coisa chamada teoria da mente. Eles acham que o que está no pensamento deles está no pensamento de toda a gente. Portanto, não há intenção nenhuma de mentir. Para quê? Se toda a gente sabe, não há intenção de mentir. Depois o Pedro já é um bocadinho malandro, porque já como passou a fase de perceber isso tudo, perceber os subentendidos. Portanto, um autista naturalmente é muito literal. Lá está, o Pedro é atípico. Um autista é muito literal. O que é que quer dizer com isso? Percebe o que é literal, literalmente. Dá cá o pé para calçar o sapato, não é? E ele, para prestar os sapatos. E os miúdos, vou pensar especificamente no menino que conheço que faz isso. Fez isso à mãe. Dá cá o pé para apertar o sapato. E ele tirou o sapato, tirou a meia e deu o pé. Justamente. Foi o que ela pediu, foi o pé. Portanto, percebeu de modo literal. Não tem a noção do risco. Essa é uma coisa das coisas mais assustadoras do autismo. E agora estou a pegar aqui na personagem do livro do Chico, que era capaz de atravessar a estrada sem olhar para os carros. E eu fiz muito ênfase em tentar explicar para os normais, para os ditos normais... E o que é isso ser normal? O que é isso ser normal? Que então são outros 500, são outros 500, não é? Sim. Como nós muito bem sabemos. E daí eu dizer que se todos nós fôssemos autistas tínhamos um pensamento mais puro e não estávamos a estragar o mundo da forma que estamos. Mas corríamos também muito sérios riscos, porque, por exemplo, não ter a noção de risco é uma coisa que é muito pouco confortável, não é? Havia de ser engraçado um autista a conduzir e o outro a atravessar para apanhar a flor, sim. Isso causava, enquanto mãe, de que maneira é que foi domesticando os seus medos? Foi uma mãe super protetora? Colocou o Pedro numa redoma ou não? Claro que não. Eu expus o Pedro a tudo. Essa ideia de que os meninos autistas vivem numa redoma... Não, mas há pais e pais, não é? Possivelmente, muitas vezes há pais super protetores que o fazem, não é? Com a melhor das intenções. Estou a falar de mim, família monoparental, sou eu que faço as decisões todas.
E transportei isso também para o livro, para o Chico e para a Gui, esse tipo de relacionamento umbilical que eu e o Pedro ainda temos. Porque no afã dessa operação tão complicada, eu costumo brincar que ele nasceu de apendicite e que o médico, na altura, com o afã da complicação toda, não cortou o cordão umbilical e eu, durante a vida, simplesmente nunca tive nem o instrumento nem a vontade. Mas estávamos a falar dos medos. Dos medos, domesticar os medos. Um filho que não tem a noção do risco. Como é que se lida com isto? Como é que se aprende a lidar com isto? Quando ele atravessa a estrada da escola para ir apanhar uma flor, porque é bonito dar uma flor à mãe quando a mãe chegar, eu responsabilizo a escola. Quem é que não vê que uma criança saiu da escola, atravessou a rua com carros e foi buscar uma flor do outro lado? Esteja à vontade. Falei em mesa, tempo, socorro. Eu até junto aqui a mesa mais para perto de si. É pesada. Pronto. Estávamos a falar dos medos. Estava a tentar ter coragem de contar. O meu maior medo era as janelas. Este capítulo do Ricardinho, Aliás, fala disto aqui. mas o Ricardinho existiu. E este capítulo foi escrito por mim e pela mãe dele, com muito carinho, dedicado à família, justamente porque aconteceu isto com o Ricardinho. E era amigo do Pedro, e o Pedro percebeu, esperto nem um raio, percebeu, ela tem medo disto, olha que bom, e dominou-me. Durante muitos anos dominou-me. Porque Mas como é que eu dominava? ameaçava que se ia atirar da janela, ou que me ia atirar a mim. E eu rapidamente percebi como é que eu teria que combater o medo, esse medo, especificamente, e tirar-lhe esse poder, porque a balança do poder não pode ser assim. É a mãe que tem que ter o poder, jamais os filhos. Mas estas Nós crianças não. podem ser manipuladoras a esse Com ponto? certeza. Sendo espertos como o Pedro, sim. Espertos ou inteligentes? Muito inteligente. Um sentido de ser e de estar maravilhoso. E manipulador porque é charmoso e porque consegue levar a água ao seu moinho e ele consegue fazer isso. Portanto, perante uma janela, não há o risco de... O Pedro não com- sentem o risco de que, ao caírem, podem morrer. Ou atirarem-se. Eu não sei se ele teria essa noção ou não, nem gostava muito de explorar o assunto, porque quanto mais informação lhe desse, mais ele poderia usá-la. Quando eu falei Vou falar desse medo, como é que eu o enfrentei? Porque se alguém está em casa e que tenha esse problema, eu não sei se isto é a solução. Para mim acabou por ser a solução. Mas eu acho que morri um bocadinho ao aplicar a solução. Porque num dos dias que ele disse, eu vou ali atirar, fechou a porta do quarto e disse, do quarto ele tinha varanda, vou ali atirar-me. E eu ainda empurrei a porta, ajudei a empurrar a porta e disse, então vai. Simplesmente. E fiquei colada à porta. E aquele silêncio durou, porque ele poderia dizer, olha, vou lixá-la, e vou. E ia, e lixava-me. Passado uma eternidade, não sei quanto tempo foi, podem ter sido segundos, ele sai do quarto e continua a vida dele como se não fosse nada. E jamais, nunca mais, tocou no assunto das janelas. Como é que foi para si esta aprendizagem? Mas isto já foi no final da adolescência, portanto isto já tinha ali um longo caminho. E como é que foi a aprendizagem para si? Como é que foi aprendendo? Com quem foi aprendendo? Foi lendo? Foi com especialistas, como por exemplo o Dr. Nuno Lobo Antunes? O Dr. Nuno Lobo Antunes tinha a empregada da Dona Rosa, a empregada do consultório dele, do primeiro consultório dele, antes de ele ter ido para os Estados Unidos, era muito engraçada e dizia, vocês mães do Dr. Nuno estão muito bem ensinadinhas, sabem muito bem o que é que hão de fazer, sabem sempre até qual é o limite até da medicação e tudo o que é que podem fazer. É impossível, quando ele foi para os Estados Unidos, é impossível vocês gostarem do outro médico. Depois do Lobo Antunes não conseguem gostar de outro médico, porque eles não realmente sabem-nos pôr perante a situação. Não é fazer futurologia, mas é, se nesta situação
podes ir até aqui. Nesta situação podes fazer assim, assim, mas não ultrapassas aquele limite. Isso é maravilhoso. A medicação serve para quê? Serve, por exemplo, A epilepsia do Pedro é incontornável. Mas e serve também, por exemplo, para controlar uma crise de ansiedade. Eu acredito que estes jovens, por vezes, a frustração também deve sobreviver a muitas situações, não é? Ele sabe que eu estou aqui, não sei se estava a ver em direto. Ele sabe. E eu tive que passar lá antes só para lhe dar um beijinho, levar-lhe um bolinho. Porque Mas a medicação também controla, por exemplo, uma crise de ansiedade, não é? A medicação é uma mão cheia de comprimidos para isso tudo. E como é que foi o percurso do Pedro? Portanto, já não converso consigo há 16 anos. Portanto, eu naquela altura... Ele estava com 17 nessa altura. Sim, portanto, eu estaria com 17 anos. Portanto, já tinha passado por todo um percurso escolar. Como é que foi o seu percurso escolar? O dele? Sim, claro. Podia ser o seu, mas... o seu dele. Eram passagens académicas. É um faz de conta, porque desde a primeira classe... no primeiro ano. Mas andou no ensino normal? Sim, normal até aos 18 anos. Mas... E havia uma sensibilidade especial diferente dos professores para com ele, por exemplo? Justamente o capítulo A Escola é uma denúncia clara, mesmo muito clara, porque até o nome da professora Rosa está escarrapachado. A professora da primeira classe, primeiro ano dele, era uma professora Rosa e aí este livro é quase, não é autobiográfico, porque eu não sou uma herdeira rica como pus aqui. No entanto, há muitas situações que são engraçadas, aquela do São João no Porto. São João Bonito. São João... Porquê é que esse capítulo é dedicado? Ora, quero que eu explique agora outra vez. Não, que eu não me lembro. Não se lembra? Não. Porque... Dei tantas voltas à minha cabeça enquanto li o livro que eu li o livro. Nessa altura, eu trabalhava em casa e de manhã eu preferia o seu programa. Com a dupla Goxa, Cristina Goxa. Exato. E então, tanto que foram os dois que me entrevistaram na primeira vez. E de cada vez que este livro já foi escrito, nós tivemos há 17 anos. Sim. Foi escrito há 20. Porque o tempo entre escrever e editar são coisas... Em 2006 há 17, sim. Sim. Mas já está escrito há 20. Porque é o tempo de diferença entre publicar e escrever. O que acontece é que, estando a trabalhar em casa, a escrever, eu vi o seu programa e calhou eu estar a ver num dia do São João e fiquei a saber que a música chamava São João Bonito. Mudei logo o título ao capítulo, porque achei-me... É aquela canção do Santo António já se acabou. Então é daí. É, daí. Mas não só isso, porque falou dos cascateiros. Sim, são as cascatas, que é uma espécie de trono. É uma espécie de presépio em honra de São João. Exatamente. E dos outros dois santos, depois tem os outros dois santos também. E depois fazem com aquelas figuras todas e há cascateiros, e há prémios. Há prémios das cascatas. Exato. Tudo isso aprendi consigo. Porque estava a entrevistar. E eu aprendi com os cascateiros e aprendi com a gente estava no Porto, estava a entrevistar. Eu achei aquilo maravilhoso, já tinha escrito o capítulo e acrescentei. E inventei o avô, não é? Aliás, já havia o avô. E eu fiquei todo vaidoso por ter uma dedicatória no livro. E no capítulo. E no capítulo, concretamente no capítulo. Há um livro também que eu tenho que também fiz um capítulo com uma dedicatória à Simone de Oliveira, também. Aliás, eu julgo saber que a senhora é autora para aí de uns 8 livros já, não é? Exato. A escrita, em que medida é que a escrita serviu como que o meio para exorcizar tudo o que vai aí dentro? Mas é mesmo, é uma catarse. É uma catarse. Também, não é só uma catarse, no sentido em que eu sempre escrevi. Eu costumo dizer que antes mesmo de saber escrever, eu fazia teatrinhos para a família, era toda muito teatral, contava histórias inventadas por mim. E depois comecei a escrever. E também era papa-livros, como o meu pai me chamava, porque eu lia muitos livros. E o facto Parece que o seu microfone está a bater. Podes entrar aqui, se queres corrigir o microfone da senhora, podes entrar normalmente. Já está, pronto. É que estava a bater no seu colar, já está. Já afastámos o microfone do colar. E então acabei por toda a vida ler muito. Os meus pais tinham uma excelente biblioteca, até a biblioteca sagrada, secreta. Os livros proibidos. Os livros proibidos estavam na mesa de cabeceira, no quarto dos pais. Claro, bastaram-me dizer uma vez que era proibido, é claro que eu os li todos. Claro.
portanto, ao ler também ganhou gosto pela escrita. Não foi só. Não, foi mais profundo do que isso, Manel. Eu era Maria Rapaz. E porquê que eu era Maria Rapaz? Eu era Maria Rapaz porque cedo percebi que os homens tinham mais sorte. E então, durante o que lia, e mais, eu ainda sou do tempo de... Eu vivia com os pais e com os avós. E eu lembro-me, são lembranças mesmo de tenra idade, não é? Dos meus pais e dos meus avós, às vezes sentarem-se os quatro a cochichar à mesa e do género um ia à porta, espreitava, não estava ninguém, o outro ia à janela e só depois então se sentavam a cochichar. Era medo. Como criança identificava o medo. Porque eu sabia quando a minha avó abria a gaveta, eu toda a hora tipo cão de Pavlov, tremia porque sabia que ia apanhar, porque tinha feito alguma. E eu reconhecia esse medo nos meus pais e não conseguia perceber. Eles tinham medo da PIDE. Pudessem estar a ouvir porque não estavam em nenhuma organização nem nada. Mas eu tinha essa sensação de sempre que os homens tinham mais sorte. E quando a natureza atuou, entre os 9 e os 12 anos, me tornei uma menina. Primeiro as maminhas começarem a crescer, fiquei muito ofendida com o universo, porque eu quero ser Maria Rapaz e agora, olha que chatice. E depois o que aconteceu foi... Eu apanho o 25 de Abril nos 10 anos e, entretanto, entre os 9 e os 12 anos, e depois começo a ouvir falar de liberdade, que eram... Eu nem percebia o que era, porque fui criada num ambiente tão feliz, tão saudável, e ao mesmo tempo tão protegidos. Nós 3 filhos fomos sempre muito protegidos. E então, se calhar, o facto de estarmos naquela bolha de felicidade, quando acontece o 25 de Abril, agora temos liberdade, foi uma noção estranha. Claro que os meus pais me explicaram, os meus avós me explicaram, a mim e aos meus irmãos, e se calhar eu absorvi de uma forma diferente, sendo a mais velha. E o que acontece é que nessa mudança entre os 9 e os 12 anos para me tornar uma senhorinha, como diziam na altura, mas uma menina, há uma altura em que eu começo a abraçar a ideia de é uma evidência, vou ser mulher. Não pode ser só os homens terem tanta sorte. Nós mulheres também temos que ter... Mas quando é que aparece a escrita? A escrita desde sempre. Assim que comecei a saber escrever, eu escrevia contos e percebi que essa era a minha voz. Porque sabia que pelos livros, quem escrevia, eu estava a ler de um escritor americano, de um escritor russo, de inglês, francês, ou seja, a voz expandia-se fora do país, pelo mundo fora. Portanto, eu tinha muito essa consciência que quem escreve tem uma voz. E eu cedo percebi, com essa transformação para menina, e ao querer concretizar, as meninas também podem ter sorte na vida, não são só os homens. E eu posso fazer isso através das personagens. E então, desde sempre, de todas as minhas histórias, as mulheres são sempre aguerridas, têm sempre pelo na venta e têm voz. No caso concreto deste livro, que agora está a ser reeditado, pode ser a voz que ecoa no coração e no dia-a-dia de muitas mães e de muitos pais que têm filhos autistas, não é? Se bem que esta não seja a sua única temática para os seus livros, mas é deste livro concretamente que estamos a falar. Exato. Há pouco estávamos no capítulo da escola. De que modo é que ele progrediu, de que modo é que o Pedro foi progredindo na escola, quando eu julgo saber que estas crianças com autismo se focam muito, possivelmente, num único tema, para o qual depois estão muito especializados, não é? E que até pode ser, sei lá, os caminhos de ferro, comboios... Sim, no caso do Pedro é Carros. Carros do dia-a-dia normais. Na escola, ele foi realmente... um conhecimento profundo sobre essa matéria. Se focarem nessa matéria, é nessa matéria que... Ele, por acaso, agora está crescido, com 33 anos, está a diversificar, faz surf, faz ginásio e toda essa atividade física dá-lhe outros interesses e já não precisa andar com um álbum de fotografias na mão. Mas ele foi sempre um adolescente com vários interesses ou não? Não, carros. Só carros? Só carros. Tanto que na escola... Sabia tudo de carros? Sim.
telefonava para os amigos, para os meus amigos, telefonava e dizia, olha, e ele próprio telefonava e dizia, olha, é o mês do teu carro de fazer inspeção, não te esqueças. A todos os amigos. Oh, Ana, quando escreveu este livro, em 2006... E agora que está na instituição faz isso com os funcionários. Já vamos saber onde é que está agora o Pedro, mas realmente, quando escreveu este livro, eu julgo saber que também tinha um objetivo, que era o de ajudar os pais, não é? Como ferramenta. Inicialmente a minha intenção nem foi só os pais, era os ditos normais, era explicar o autismo a toda a gente. Porque um passo de magia, toda a gente soubesse identificar um autista, consegue estar numa esplanada. Mas é fácil explicar o Eu autismo. entro numa esplanada e vejo, só se consegue identificar o autismo através da observação, se não há nenhum exame de sangue médico, nada que se possa fazer para identificar o autismo, é através da observação. Porquê é que andam tantas crianças, os pais sabem, todos dizem isto, porquê é que andam tantos anos para fechar um diagnóstico? O Nuno Lobo Antunes, enquanto vem buscar, sem bata, é um médico que nunca usou bata, vem buscar os seus pacientes, não sei que ele provavelmente nem chama pacientes, vem buscar as famílias, digamos assim, vem buscar as famílias à sala de espera e pelo corredor ele já identificou. Aliás, é muito interessante que eu julgo saber que é na sequência deste livro que a Ana depois escolhe testemunhos, como por exemplo de pessoas que até tiveram na família irmãos ou têm irmãos que nunca viram o diagnóstico de autismo ser feito, mas que eles perceberam, afinal o meu irmão é autista. Isto aconteceu. Aliás, está aqui plasmado no livro. Quem é Paula Castro? Paula Castro é uma mãe de um menino autista, sim. E que surge na sua vida quando? Depois da publicação deste livro? Não. Antes? Já somos... Velhas amigas. Velhas amigas, sim. Vamos ouvir a Paula Castro. Oh, que bom. Olá Ana, como podes ver estou aqui muito bem acompanhada com o teu livro Autista Quem Eu. Este é muito especial porque tem duas dedicatórias muito importantes, uma do Pedro e outra tua. Neste livro também consta a data em que nos conhecemos. Daqui a 4 dias faz 13 anos que nos conhecemos. Nós conhecemos no meu 12º ano, no âmbito da disciplina de área de projeto, em que eu e o meu grupo de trabalho fizemos um trabalho anual sobre o autismo, no qual realizámos diversas palestras, sendo que numa delas tu e o Pedro foram os nossos convidados. Desde então temos-nos mantido em contacto. Gosto sempre de saber novidades tuas e do Pedro e fiquei mesmo muito feliz quando me disseste que ia haver uma nova edição do livro do Autista Quem Eu. Desejo-vos as maiores felicidades, um grande beijinho. Peço desculpa, foi um engano da nossa regi. Portanto, esta senhora que aqui apareceu, que hoje é médica, foi aluna do 12º ano e, ao que julgo saber, a Vanessa, foi uma das várias alunas e dos vários alunos da área do 12º ano em trabalho de grupo que, a partir do seu livro trataram do autismo como tema. Exato. Era uma disciplina que existia no 12º ano que chamava-se mesmo área de projeto. E então a turma reunia-se em grupos e cada grupo teria que trabalhar um determinado tema. E aconteceu, a Vanessa é o exemplo de centenas de crianças, jovens, porque... Cá está, há 17 anos. Exatamente, mas durante 3 anos, após o livro, durante 3 anos letivos, subsistiu essa disciplina, depois foi suprimida. Mas durante 3 anos, em qualquer escola do país que escolhessem como tema autismo, ao irem ao Google, davam comigo, porque o livro era recente, vendia que nem para... Chegou a fazer palestras em escolas? Chegou a ir às escolas? Mas sem ser só por causa disso. Sim. Eu sempre fiz palestras na escola, ou principalmente autismo, ou no Mal Me Quero, há um conto que é sobre violência no namoro. E esse é muito bom para fazer, esse tema também é muito bom para fazer palestras na escola, e sim. Isso dava para outra conversa, porque é na violência do namoro, que é no namoro que começa a violência, que depois se vai perpetuar a violência doméstica. Ainda disse esta semana, só um estalo na cara não é nada. Ainda há dias eu disse isso para bater esta semana, eu ouvi. Mulheres. Sim. Em que acham que um estalo é normal. Quando um estalo é logo o primeiro ato agressivo para humilhar e para magoar. Exato. Ou um encontrão. Outra conversa. Exatamente. Outra conversa. Chama-me cá outra vez. Há sempre motivos para conversar consigo. Agora sim, vamos ouvir a mãe de uma criança autista. Naquela altura, claro. Primeiro, parabéns por esta tua nova reedição do Autista Quem Eu e por continuares a escrever sobre este tema que nos diz tanto e que nos acompanha na nossa vida.
Portanto, nós conhecemos há 24, 25, foi ontem, numa associação em que tu tinhas um projeto, a qual eras mentora, que se chamava o Projeto de Ser Diferente. Tivemos logo uma grande empatia às duas, não só pela nossa franja e sardas e a cor do cabelo, mas também pelas nossas ideias. O teu filho era um bocadinho mais velho do que o meu e eu fui aprendendo algumas coisas contigo. Tínhamos imensos projetos, só nos escapou foi os projetos que os nossos filhos tinham, que não eram muito compatíveis com os nossos, e nós tivemos que nos ajustar aos dele e traçar um caminho. E ambas conseguimos, cada uma à sua maneira. Desejar-te mais o quê? Que continues a escrever, que tenhas muito sucesso neste teu vídeo, e apesar de não estarmos juntas fisicamente e não estamos perto, estamos juntas de um lado dentro, no lado do coração, como dizia o Leonardo da Vinci, e isso é que é importante. Um beijinho muito grande, o maior sucesso para ti, e beijinhos muito grandes para ti e para o Pedro Lapeira. Muito bom. Oh Ana, agora sim. Oh Ana, justamente depois de termos estado há 17 anos, acho que houve uma mudança comportamental no seu filho, a ponto de se tornar agressivo. Sim, tal como o Gustavo. Pronto, eu ia perguntar isso. Isto é algo que pode acontecer no universo do autismo? Acontece muito, sim. Eu lembro-me quando isso aconteceu, era uma voz muito ativa e queria falar e queria que houvesse ajudas para as famílias, porque não pode ser, isto não pode ser silenciado. E lembro-me dos pais mais velhos dizerem: ai, não fales nisso, coitadinhos. Coitadinhos, não. Mas nem coitadinhos eles, nem coitadinhos de nós pais. Ninguém merece apanhar porradinho. Mas, Ana, acha que essa mudança comportamental do Pedro advém do facto de ele ter percebido, através da frustração, que não vai conseguir casar, que não vai conseguir cuidar de si quando for velhinha? Foi isso mesmo. Ele ainda há dias me disse isso. Eu estava-me a sentar no sofá e pronto, aqui que para mim já provei que tem idade, faço barulhos, tipo aqueles rangeiros que nós fazemos ao sentarmos no sofá. E ele ouviu ao telefone e começou a rir e disse: oh mãe, estás a ficar velhinha, mas não te preocupes, eu vou ser o teu cuidador. E eu gelei. Ele não vai ser o meu cuidador. Não vai casar. Não vai casar. Não vai ter filhos. Não vai ter filhos. Não eu vai não ter um vou emprego. ser avó. Só me dei conta disso há 2 anos. Não vai ter um emprego. Não vai ter um emprego. E depois como é que se trabalha então um adolescente? Que quer trabalhar e não ser entretido. Mas como é que, exatamente. Mas como é que se trabalha depois essa frustração? Como é que ele a domesticou? Eu acho que o que passou pela cabeça dele depois dos 16 anos, essa conversa que ele teve comigo foi aos 16 anos, eu acho que ele entrou em depressão, sinceramente. Porque ele não queria aceitar que não iria ser natural, que era como ele dizia. Em vez de dizer que eu quero ser normal, eu dizia: eu quero ser natural, está a ver? Eles têm sempre mais poesia que nós a dizer as coisas. Ele está mais certo do que nós. Eu gosto mais da palavra natural do que normal. Eu também. Normal, o que é normal? É isso, era aquela o que é dúvida. normal? É uma dúvida então que as franjas do normal. diariamente, sim. Eu não quero ser normal. Porque é logo padronizado, Exato, não é? eu penso fora da caixa. Exatamente. Pensa pela sua cabeça, como eu penso pela minha. Tal como tão pequenina, com 12 anos, já a pensar: não, nós mulheres podemos fazer isto e tudo. Mas como é que se lida então depois com esta fase do Pedro? O Pedro hoje está institucionalizado, não é? Sim. Está institucionalizado desde que idade? Aos 18, ele deixa de ser possível estar na escola. Então cá está, isto coincide com essa fase. Começou antes, aos 16. Sim, começa aos Porque 16. aos 16 ele percebeu. Pois. Porque ele passou aquele momento em que era obrigatório estarem na escola até aos 16, porque senão nem as professoras os queriam lá. Eu punha o Pedro na escola, 10 minutos depois telefonavam-me: ai, venham buscar que ele está impossível, ele hoje está impossível. Quer dizer, eu comecei a trabalhar em casa nessa fase, porque era impossível ter um emprego e estar 10 minutos depois a ter que ir buscá-lo à escola. Mas ele já está institucionalizado há muitos anos? Ficou a partir dos 18, porque lá está, ele aos 16, na idade dele, foi no ano, estavam as professoras desertas que ele saísse da escola, exceto um grupo em Miraflores que foi as primeiras professoras que o respeitaram, foi em Miraflores, no segundo ciclo. E ele está nesta instituição
Vive lá. Vive lá. Como é que foi para si lidar com... Ainda não é. Ainda É não fazer, é, um ainda outro, não é. é fazer um outro luto? Ainda não, Ou é ainda encarar, não ou é consegui encarar fechar. um filho como se ele tivesse, natural, como se ele tivesse saído de casa para constituir a sua família? Eu já tentei pensar isso. Já tentei pensar que ele está no Cambridge dos autistas. Foi um filho que foi estudar para fora. Já tentei pensar, já tentei. A Ana mulher, porque é o que eu sou, tenta. Quem dominou sempre foi a Ana mãe. E a Ana mulher quer pôr a Ana mãe no lugar, que já chega. E foram, dos 16 aos 26, foram muito difíceis. E eu achei que morria de tristeza. E ele é feliz na instituição? É. Uma vez que falou há pouco de interesses que entretanto Sim, despertaram? sim. É. Inicialmente estava muito revoltado. Claro. Queria voltar para casa e tudo. E daí, quando estava em casa aos fins de semana e nas férias, a violência era... Era insuportável. Nem tenho palavras. Todos os dias fala com ele? Todos os dias. Falo com ele ao telefone, visito com frequência. Agora tive um intervalo maior sem eu poder visitar, porque tinha o pé... Eu estava a fazer fisioterapia, tinha o pé mal. A Ana e... não pensou ter mais filhos? Pensei em reconstituir a família. Eu divorciei-me com 27 anos, portanto... E pensei em reconstituir família e ter... O meu sonho era ter 5 filhos, até. Porquê que não o fez? Porque nunca tive alguém que... à altura. Não poderia Então, ter sido também por eu sou estar muito focada neste filho? Não. Eu sou muito 880 e ou teria um companheirão, ou porque eu, com 27 anos era muito gira, muito interessante, muito inteligente, não é? e era jovem. e era uma miúda. E tinha um mundo pela frente e a vida pela frente. E queria muito dar família ao Pedro, porque eu tive uma família grande e queria dar uma família grande ao Pedro. E os candidatos olhavam para mim com um olhar e para o Pedro desgalha. Ana, estamos então... no final da nossa conversa, foram 50 minutos de conversa. O livro está reeditado com a revista melhorado. É uma edição da Bem Me Quer, não é? Exato. Portanto, é um livro que foi publicado há 17 anos e agora está reeditado e é uma ótima ferramenta para pais, para professores, portanto, para alunos também. Crianças que leem. E para crianças, sim. Também. Rapidamente, numa resposta rápida, se for possível, o que é ser mãe de um autista? É ser mãe. Obrigado, Ana. Obrigada, Manel. Que não seja até daqui a 17 anos, que eu já Não. estarei na vida, mas não estarei a fazer televisão. Obrigado.